Oi, meu povo! Sextou está aqui para trazer todo o resumo das notícias da semana do Furacão que a Threads traz, né? Se você perdeu alguma coisa, algum detalhe, agora é hora de você ficar sabendo tudinho no seu resumo semanal de forma rápida, simples aqui, para você ficar ligado em todas as notícias do Furacão e que saem aqui na Threads, né, gente? A Threads, maior canal que fala sobre Atlético no mundo. Se você quer saber sobre alguma coisa do Furacão, é aqui que você vai encontrar, então bora lá pro nosso resumo. Bora falar então do Atlético em campo, né, que infelizmente empatou com o Coritiba no Clássico Atletiba, mesmo tendo um a mais durante um tempo e meio, então resultado que acabou aborrecendo bastante, né, a torcida do Atlético precisava mais do que nunca da vitória depois de ter perdido pontos muito importantes nessa reta final da Série B, só a vitória interessa para conseguir ainda, né, para ver se vai conseguir nessa luta final o acesso. E enfim, ainda mais pela história do jogo, né, o Coritiba tendo um jogador expulso já ali na metade do primeiro tempo, então o Atlético teve todo o tempo do mundo para conseguir fazer um golzinho só, não conseguiu. O Coritiba se defendeu muito bem, o Atlético não conseguiu quebrar essa defesa, então saiu com o empate e agora tá nessa missão horrorosa que a gente vai ter que acompanhar nessas últimas rodadas. Afinal, o Atlético, né, no mundo ideal, precisa vencer as 5 partidas que restam. A gente fala aqui sobre 4 vitórias e um empate, até poderia dar, mas aí é questão de contar com os outros também, né? Ficar contando rodada a rodada como é que vai ser. Lógico, isso já vai acontecer, a gente vai ter que ficar de olho nos outros jogos, afinal tá todo mundo dando a vida nessa reta final para conseguir o acesso. E o Atlético, então, na sua missão individual, só dependendo de si, tá nessa missão impossível ali, praticamente, né? Improvável. Impossível não é, mas quase improvável, que é vencer todos os seus jogos. Mas, torcida tá aqui, né? A gente tem que acreditar, tem que ir até o final enquanto tiver 1% de chance e 99% de fé. Boa parte tá nessa fé aí, e tudo começa agora na segunda-feira, que o Atlético vai jogar contra o Amazonas na Arena da Baixada, em casa, e só a vitória nos interessa. Só para lembrar aqui, nesse jogo contra o Amazonas, o Atlético não vai contar com o Zapelli e com o Viveiros, que receberam aí seus cartões amarelos, estão suspensos fora dessa partida. Então a gente tá falando muito aí sobre opções que o Odair Hellmann vai ter para substituir as 2 peças principais do Atlético, os 2 jogadores principais desse Furacão. Não vai ser tarefa fácil, né? Vamos lembrar que também temos o retorno aí de Carlos Teran para zaga e Steven Mendonça no ataque. Os 2 devem ser titulares nesse time do Odair. E falando então de substituir Zapelli, principalmente no meio, o Odair vai ter aí umas questões, né? O meio vai ser Dudu, Patrick, Felipinho, ou até uma entrada de João Cruz. São opções aí que o Papito vai ter que trabalhar. Já no ataque, a gente trouxe a informação que o Julimar estava sendo treinado para jogar como esse 9, mas não vem fazendo partidas muito boas. Então também temos que ver aí se o Odair vai optar pela entrada de um Allan Kardec, se o Luiz Fernando pode voltar a fazer ali um 9, se serão 2 atacantes em vez de um só, né, mudando o esquema, enfim. Muita coisa pode acontecer. O Atlético teve tempo para treinar, né? Teve aí 6 sessões de treinos. Vai ter até o começo ali da segunda-feira para enfrentar o Amazonas. Então a gente espera, né, que o Odair tenha trabalhado muito bem essa equipe para vencer dentro de casa. Falando de jogadores, departamento médico, atualizações. Renan Peixoto, que sofreu uma lesão ali na coxa enquanto treinava. O diagnóstico inicial é de que ele poderia ficar fora da temporada, tá? Mas, surpreendentemente, ele vem se recuperando bem. E a gente trouxe até ali no Arena a informação de que ele pode estar de volta daqui 2 ou 3 semanas, o que faria o retorno dele aí ser ou contra o Volta Redonda ou contra a Ferroviária para jogar os últimos 2 jogos. E além dele, né, Lucas Esquivel também está se recuperando aí de lesão, mais uma lesão esse ano, e a previsão é que ele volte no jogo contra o Volta Redonda. Agora falando de base, Taça FPF, o Atlético vai jogar contra o Coritiba, teremos mais um Clássico Atletiba aí nessa semana. Neste sábado, inclusive, vai ter jornada aqui da Threads diretamente lá do Couto Pereira, trazendo todas as informações para vocês. Saiu o vídeo agorinha sobre a escalação, tem um vídeo rapidinho falando sobre a escalação, então por isso já vou convidar vocês a ir lá assistir, tá? Não preciso nem falar aqui, porque tá tudo lá rapidinho, você se informa. E também já deixa o like, né, tanto nesse vídeo quanto no outro, para ajudar a Threads a espalhar aí mais
os vídeos, todo mundo fica sabendo que é aqui que você encontra a informação. Enfim, depois de toda uma confusão lá que teve dentro da Taça FPF, ficou decidido pelo Atletiba para disputar essa próxima fase da Taça FPF. O primeiro jogo, então, acontece neste sábado no Couto Pereira. A decisão, né, o jogo de volta, fica para terça-feira, dia 28, na Vila Capanema. Se você é sócio, pode fazer check-in para esse jogo, se puder ir lá, né, incentivar a piazada. E a informação ainda que a gente tem é que Coritiba deve mandar aí uns jogadores do seu principal também para jogar essa partida. E uma coisa legal que saiu sobre base, né, essa semana, é que o Observatório Internacional de Estudos Futebolísticos, o CIES Futebol, né, colocou o Atlético entre os 100 melhores clubes formadores de atleta no mundo. O Atlético é o 58º, vai ficar mais bonito o número 58, tá, gente? Ali na ordem dos clubes do mundo em formar jogadores. E se a gente pegar o recorte só de clubes brasileiros, o Atlético fica na 10ª posição. Levando em conta aí, tá? Não é só formar jogadores para as 49 principais ligas do mundo. O estudo leva muito em questão ali também a minutagem que esses jogadores têm nessas ligas, ou seja, quanto eles jogam realmente por essas ligas, estão em campo. E, gente, nesse quesito, o Atlético até impressiona, porque ele fica em 7º lugar. São muitos jogadores realmente revelados e que estão jogando, né? Estão sendo peças fundamentais, então, nas principais ligas do mundo. E olha, gente, 7º do mundo e à frente de potências como o Liverpool, Porto, o Atlético de Madrid, a Internacional e a Juventus. Para trazer o nome aqui para vocês, tá? Nessa temporada mais recente foram 35 jogadores formados no CT do Caju que estiveram em ação nas principais ligas no mundo. Então são nomes, né, consolidados como o Bruno Guimarães, está lá no Newcastle, o Bento, goleiro do Al-Nassr, o Rômulo, que está sendo destaque no RB Leipzig, e também, né, o Kelvin, que hoje está no Palmeiras, o Emerson, atacante, está sendo atacante lá do Toulouse, e o Marcos Antônio, atualmente no São Paulo. O CIES ainda atribui essa formação não só ao talento individual dos jogadores, mas levando muito em conta, né, a estrutura, muito da metodologia, a continuidade no trabalho de formação que os clubes fazem, tudo isso leva em conta também para fazer esse ranking. Então está aí, Atlético aparecendo entre os 100 melhores clubes no mundo. Bora falar de mercado, então? Saiu essa semana, né? Barcelona devendo dinheiro para o Atlético por conta da venda do Vitor Roque. A gente sabe que a negociação não chegou naqueles 400 milhões de reais que poderia chegar, né? Porque parte do contrato do Vitor Roque eram em metas que ele devia alcançar, né? Jogos, gols, enfim, até a bola de ouro estava envolvida. E a gente sabe que as coisas por lá não andaram muito bem, né? O Vitor Roque acabou ficando só uma temporada, fez poucos jogos, poucos gols, foi emprestado ao Real Betis e agora vendido ao Palmeiras. Então o Barcelona tá aí devendo cerca de 17 milhões de euros, praticamente 107 milhões de reais, que o Atlético tem que receber e deve receber ainda na atual temporada europeia, ou seja, o Atlético tem que receber esse valor até junho de 2026, até para o Barcelona não acabar sofrendo um transfer ban da FIFA. O Barcelona tem muitas dívidas, né? Tudo isso saiu ultimamente, e então, muitas dívidas até de transferência de jogadores, mas que o clube tem que saldar aí, né? Tem que pagar os seus credores. E na mira já de reforços para 2026, a gente sabe quanto o Atlético sofreu para conseguir, no fim acabou não conseguindo, né, os volantes que precisava para esse ano, então já está negociando para 2026. E o interesse é Vicente Poggi, um volante de 23 anos, veste a camisa 5 do Godoy Cruz, ele que tem contrato com o Godoy Cruz, inclusive até 2027, então o Atlético teria aí que negociar ou um empréstimo com possibilidade de compra ou já comprar realmente o jogador do clube dele. E lembrando, né, ele interessa ao Atlético pelas suas características, tem muita mobilidade, ocupa espaço e é bom em desarme, sendo principalmente ali um primeiro volante que o Atlético precisa. Então o Atlético já tem sondado e iniciado conversas aí com o staff do jogador. E outro talvez reforço aí para 2026, mas na verdade alguém que deve permanecer no Atlético em 2026 é o goleiro Santos, que já tem aí conversas, né, um pré-acordo firmado com o Atlético para ficar. O contrato dele com o Fortaleza já está acabando, então pode continuar aí no Atlético, deve ser então um dos jogadores principais para formar essa espinha dorsal
do time para 2026. É isso, o ídolo Santos fica. É isso, galera, Sextou fica por aqui, trouxemos todas as principais notícias que aconteceram na semana do Furacão. E agora, curta aí seu final de semana, não esquece da Taça FPF. Neste sábado e segunda-feira, o Atlético entra em campo novamente jogando sua vida nessa reta final da Série B contra o Amazonas, 9h30 da noite, aquele horáriozinho terrível, né? Mas não cessa esses 5 jogos para torcer muito, torcer aí pelo improvável, mas não impossível, torcer para que o Atlético faça outra arrancada aí de 5 vitórias e consiga este acesso. É isso, até mais, até semana que vem.